Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, isso mesmo que você viu aí no tema do vídeo, eu vou falar sobre alguns perrengues que eu já passei por conta da ansiedade. Isso mesmo, vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. Vou abrir um pouquinho aqui das experiências que eu já tive e dos constrangimentos que eu já passei com a ansiedade. Então vamos lá. O primeiro caso foi no meu primeira vez que eu voei de avião. Nossa, eu tava muito agoniada, foi um voo terrível. Eu morro de medo de altura, eu tava super tensa. E eu levei um pacotinho cheio de... sabe aquele chiclete que é tipo um ovo de dinossauro, alguma coisa assim? Levei um pacote daquele, porque eu já tava nervosa e queria ficar comendo alguma coisa. E aí, no início até que foi tranquilo, só que começou a demorar, eu não conseguia dormir. Eu tava extremamente tensa, eu lembrei de todos os filmes possíveis que avião caía, aquele filme Serpentes a Bordo, cara, todos os filmes horríveis sobre avião eu lembrei. E aquilo ia me consumindo, quanto mais eu lembrava de tudo aquilo, mais eu ia ficando mais desesperada, e haja comer chiclete, e nem sabia que a moça que tava do meu lado era uma nutricionista. E aí, quanto mais eu comia chiclete, mais me apavorava, mais o meu estômago embrulhava, eu queria vomitar, comecei a ficar super gelada e nada do avião chegar, nada do voo acabar, eu fiquei desesperada, foi um caos. Eu não quis ir no banheiro, morrendo de medo de ir pro banheiro, porque eu fiquei assustada. Eu não queria, não sabia como que era o banheiro de avião, já tava apavorada só de estar ali, eu não queria sair da cadeira. E eu tava muito apavorada. E aí começou a me dar super enjoo, querendo vomitar, e as mãos geladas e tudo mais, enfim. O avião pousou, né? E aí tem aquele momento que você tem que ficar todo mundo de cinto e tal. E aí depois, quando ele já vai chegando perto, as pessoas se soltam, começam a pegar mala e tudo. Gente, eu corri pra porta. Assim, o avião abriu a porta, eu era a primeira. Eu saí desembestada no aeroporto, assim, correndo. Na época eu lembro, eu acho que foi Latam que eu viajei, não lembro. Mas eu acho que o pessoal do avião já tinha informado o pessoal do aeroporto. Quando eu cheguei no corredor, já tinha uma não sei se era médica, enfermeira, não sei, alguém lá pra me ajudar. E eu apavorada, gente, paguei mó mico. Aí, morrendo de vergonha de tudo aquilo que eu tava passando. Enfim, até que eu consegui me acalmar. Nem lembro o que me deram, se me deram remédio, não lembro nada. Só sei que passei bem mal e entrei correndo no aeroporto. Imagina, o primeiro voo, tinha idealizado um negócio tão lindo. E quando a gente chegou no Fortaleza, nossa, passando mal. Aí a gente pegou um táxi. E aí no meio do caminho, né, eu tinha imaginado todo um cenário, eu conhecendo a cidade, primeira vez em outro lugar e tudo. E aí quando eu chego dentro do táxi, aquele negócio tava por aqui, aquele enjoo. Aí eu peço pro taxista parar no meio do caminho. Falei, para que eu não aguento. Aí vomitei no meio do caminho, desesperada, do jeito que eu tava tão nervosa. Cheguei no hotel assim, super tensa, super fraca, realmente passando mal, sabe, assim, tava bem mal mesmo, meu estômago é a primeira coisa que ataca quando tô ansiosa, nervosa. E aí tinha um restaurante do lado do nosso hotel, né, aí pra acabar a situação, eu falei, preciso tomar um caldo, uma sopa pra renovar minhas forças, que eu tô exausta e tudo. Aí a gente foi pro restaurante ao lado, isso era em Fortaleza. E aí eu vi no cardápio caldeirada, eu falei, é isso. E aqui em Manaus, né, caldeirada pra gente de tomar aqui vem bastante caldo, a gente toma com arroz, um negócio quentinho e tudo mais. Quando chegou a caldeirada, era caldeirada de peixe do mar, então era como se fosse um vatapá com o peixe meio que desfiado, sabe? Nossa, quando eu vi aquele negócio, misericórdia, quase que eu morro. A gente teve que parar por um negócio que eu não comi, terminei morrendo de fome, enfim. Meu primeiro voo foi bizarro. E a minha ansiedade, assim, tava extremamente sob o controle da minha vida naquele momento. E eu realmente me desestruturei, sabe? Foi bem bizarro, bem difícil. Hoje ainda não é confortável pra mim, viajar é uma coisa que eu amo, que eu faço tranquilamente, é todo um processo. Só que hoje eu já tenho técnicas que me ajudam a conseguir voar de maneira mais tranquila, assim, de entrar no avião e chegar de maneira mais tranquila, mas eu uso muitas técnicas pra me ajudar nesse processo, mas ainda é tenso, beleza? Uma outra situação foi num acidente de carro, assim, não foi bem um acidente. A gente passou, tava muito escuro, a gente acabou passando, o carro passou por cima do meio fio, sabe? Mas não chegou a rebolar nem nada, só passou o impacto do susto. E aí eu fiquei extremamente nervosa, mas graças a Deus isso foi um pouco mais recente, então também já usei de algumas técnicas que eu já aprendi pra conter a ansiedade.
Mas eu fiquei desesperada. E assim, por mais que o acidente acabou, por mais que eu vi que tava tudo bem, a mente, ela começa a pensar mil coisas. E se passasse um carro? E se capotasse? E aquele medo vai só aumentando e é como se a gente estivesse vivendo aquilo que a gente tá pensando. É como se a gente estivesse vivendo esses e se's, essas possibilidades. Os exercícios que a gente precisa fazer é exatamente para que a gente consiga se tornar consciente de que não, o que aconteceu foi isso, racionalizar, sabe? O que aconteceu foi isso, nesse momento eu tô aqui, tô segura, tá tudo bem, as coisas vão se ajustar, sabe? Porque senão a gente fica pensando em tantas coisas que poderiam acontecer e isso vai aumentando nosso medo, aumentando nossa ansiedade, aumentando nosso desespero. Então, nessa situação, assim, fiquei muito tensa, muito nervosa, esses pensamentos vieram à tona, mas aí eu consegui já conter um pouco mais. Uma outra muito louca foi da vez que a minha irmã ganhou bebê, o meu último sobrinho que nasceu, o Estevão. E aí eu acompanhei ela no início do processo, ela tava tentando parto normal. E aí no início eu tava lá com ela, na verdade meu cunhado ficou e ele precisou tomar café. Ela tava com poucos centímetros de dilatação. E aí ele falou, Grace, fica aqui, eu vou lá tomar café, depois eu volto. Eu falei, tá bom. E aí as contrações começaram a aumentar. E eu tendo que passar força pra ela e ao mesmo tempo desesperada. Então ela segurava em mim muito forte e fazia todos os exercícios que o médico tinha passado pra ela fazer na hora que desse a contração, né? E eu tentando animar ela, vamos lá, você consegue. Mas a feição dela, por conta da dor que eu sentia, né? Ela fazia muita força no meu braço pra segurar. E aquilo tava me consumindo, sabe? Meu Deus, que dor é essa que ela tá sentindo? E eu fiquei desesperada por ela. Fiquei extremamente ansiosa, nervosa. E ao mesmo tempo tinha que parecer que tava tudo bem. Porque se eu ficasse desesperada, né? Ela já tava ela que tava nesse processo, ela que tava sentindo a dor, ela ia se desesperar, né? Se desestruturar mais ainda. Então, fiquei tentando manter e tudo. E ela depois de conversando, ela percebeu isso, óbvio, né? E aí as contrações iam aumentando, a dor ia aumentando e eu ia me desesperando. E eu comecei a pensar: meu cunhado não chega, essa menina vai parir aqui agora, e eu vou ter que entrar com ela na sala do parto, eu vou desmaiar na sala do parto, assim. Eu pensava mil coisas. Então é isso que eu falo, quando a gente começa a ter esses medos, a ansiedade começa a vir muitos pensamentos. Se a gente não cortar eles vão tomando conta. Então eu comecei a pensar, nossa, se ele não aparecer, eu vou ter que ir pra lá. E aí eu fiquei tensa só de pensar que eu nunca vivi um parto assim, né? Vi um parto, enfim. Eu não sabia se ia ter estrutura pra aguentar isso e eu fiquei desesperada, enfim. E aí tá, ok, ele chegou. E aí eu me senti super aliviada que ele vai conseguir acompanhar ela. E aí deu tudo certo, o parto e tudo mais. E aí chegou o horário da visita, a gente subiu. Aí a minha irmã começou a fazer o relato de parto dela, de como que foi todo o processo depois que eu saí de lá. Gente, ela foi falando, foi dando todos os detalhes de como aconteceu e tudo. A minha pressão foi caindo. Parecia que era eu que tava vivendo tudo aquilo. Ficando tão desesperada. Eu corri pra dentro do banheiro da maternidade e comecei a passar mal. Pressão caindo, eu gelada, nervosa. Enfim, minha família tá até hoje comigo. Como que tu vai querer ter filho? Enfim, eu sei que isso é um processo que eu vou ter que passar. O dia que eu tiver filho, mas é importante a gente saber e conhecer nossos limites, sabe? De entender os medos que a gente tem, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sei que eu vou ter que tomar cuidado quando eu estiver nessa fase, quando eu estiver vivendo essa fase. Que eu sei que eu vou ter que trabalhar esse medo, que é um medo grande que eu tenho, que é do parto. Então, quando eu penso em ficar grávida, a primeira coisa que eu penso é que vai ter que sair. Então, assim, eu vou ficando desesperada. Então, mas é isso. Então, nesse dia, né, ficou pra minha família, assim, nossa, Grace, parece que é tu que tava parindo, tão nervosa que tu tava. Mas foi bem isso mesmo, tava bem desesperada. E por último, e o babadeiro. Também, né? Mais uma vergonha. Vocês passam vergonha assim? Coloca aqui nos comentários, gente. Que perrengue vocês já passaram por conta da ansiedade de vocês? Ou não, ou vocês nunca tiveram essas situações, eu que sou louca mesmo, assim, que já vivi essas, sou intensa nessa ansiedade. E o outro foi o primeiro encontro que eu tive com meu marido. Na verdade, assim, a gente já tinha namorado um tempo, a gente ficou quase 4 anos sem se falar, e a gente voltou a se falar depois de todo esse tempo. Então, eu tava muito nervosa com tudo. Assim, nós éramos 4 anos que se passaram, nossa vida tinha mudado muitas coisas, e eu tava muito nervosa. Eu tava com uma amiga e ele tava com uma amiga, a gente marcou no restaurante. Eu tava muito tensa, muito nervosa, muito preocupada, muito ansiosa, muito. E, inclusive, na época eu fazia terapia. E eu tinha compartilhado tudo isso. Na verdade, eu decidi ir, depois de muito suporte em terapia. Mas eu peguei e fui. E aí eu e minha amiga, quando a gente chegou na porta do restaurante,
que eu vi ele, um amigo dele, eu fui ficando gelada. Eu caí assim, eu fiquei como é o nome? Não tem fio, na calçada do restaurante, assim, sentada, de tão gelada que eu tava, nervosa, que minha pressão caiu, assim, foi pro chão. Comecei a ficar gelada e querendo vomitar e passando mal, eu queria sair dali. Porque eu tava muito tensa. E eu não consegui entrar. Teve esse encontro, não teve esse restaurante, ele brinca até hoje, que a primeira vez que a gente voltou a se falar, eu passei mal em ver ele, assim, fiquei tão emocionada que passei mal. Mas foi bem isso, eu tava muito ansiosa, muito nervosa. E eu não consegui entrar no restaurante, porque eu fiquei lá jogada na calçada com essa minha amiga. E falei, cara, vamos embora, porque isso aqui só vai passar quando eu for embora. E assim, cheguei em casa, respirei, tomei um banho pra poder ir me acalmando, porque eu tava muito tensa, querendo vomitar. Como eu falei, meu estômago é a primeira coisa que acusa, né, que a ansiedade tá alta. Então eu tava bem nervosa, bem preocupada, com vários medos, várias preocupações, aquela coisa bem romântica mesmo, sabe? Tu fica pensando em tantas coisas, em tantas possibilidades, assim, era só... Aí você pode pensar assim, É só um encontro, não era nada demais, não era pedido de casamento. mas ainda assim, pra quem tem esses tipos de crise de ansiedade, é algo que, ao olhar dos outros, parece algo simples, algo pequeno. Só que pra pessoa, o turbilhão de pensamento que ela tá vivendo ali é algo bizarro, é algo assustador, é muitas dúvidas, muitas perguntas, e aquilo dali vai consumindo a gente, por isso que o nosso corpo sente. É difícil, mas é possível. Já faz um tempinho já faz um bom tempo, na verdade, que eu tenho conseguido controlar esses momentos de crise, exatamente para que eu não chegue ao ponto de desmaiar ou de passar mal, enfim, através de técnicas, através de muito processo de terapia também que eu passei, enfim, muitos aprendizados voltando minha atenção para essa questão da minha saúde mental. Então eu queria compartilhar isso para você que já viveu algum episódio desse, que às vezes as pessoas não lhe entendem. Seja bem-vinda aqui a gente fala exatamente sobre isso. E saiba que é possível viver de uma maneira mais leve, mais saudável, tendo uma relação mais saudável com a ansiedade, porque ela vai acontecer, mas ela não precisa ser tão destruidora, trazer tantos prejuízos, tantos perrengues para nossa vida desse jeito. É possível que a gente mantenha um controle, usando algumas técnicas, aprendendo, se conhecendo melhor, entendendo como ela age no nosso corpo e como que a gente responde a ela de maneira saudável, ok? Me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe lá no Instagram. Eu publico diariamente conteúdos a respeito desse assunto. Coloque seus comentários e sugestões de vídeos aqui também nos comentários. Me conta os seus perrengues, o que já aconteceu com você em momentos de crise de ansiedade. E vamos juntos nessa, vamos juntos buscar uma vida mais saudável mentalmente. É possível. E vamos ter menos perrengues aí, aprender mais sobre nós mesmos e sobre como a gente reage a esse turbilhão de emoções aí que acontece nesse momento. Muito obrigada para você que acompanhou até aqui. Um grande abraço e até mais.